Olá, meu nome é Reinaldo de Lima, eu sou estudante de História da Universidade Veiga de Almeida. Eu estou no sexto período já da minha faculdade e na aula de hoje eu irei falar sobre Revolução Industrial. Como habilidades a serem desenvolvidas para essa aula, eu destaco analisar os impactos da Revolução Industrial na produção e circulação de povos e culturas. E como objetivo com essa aula que eu tenho, eu quero que os meus objetivos dessa aula são preparar vocês para o Enem e que vocês possam contextualizar e entender as causas e as consequências da Revolução Industrial. Não apenas se atendo a datas, mas vocês vão entender o contexto. E assim vocês vão estar preparados para qualquer situação, qualquer questão de vestibular. Então, é isso. Muito obrigado e vamos à aula. Bom, então, o que foi a Revolução Industrial? A Revolução Industrial é conhecida como o período de grande desenvolvimento tecnológico que teve início na metade do século XVIII na Inglaterra. E por que se chama revolução? Bom, para ser uma revolução, ela precisa gerar grandes transformações na sociedade. E foi justamente isso que a Revolução Industrial fez. Ela trouxe novas relações de trabalho, surgimento de uma nova classe, que foi o proletariado. Ela também mudou a relação do ser humano com a natureza, o que gerou diversos problemas como poluição, etc. E ela também gerou um crescimento desastroso da cidade. As cidades cresceram e aumentaram de forma imensa o número de pessoas em situação de pobreza e de fome e miséria. Então, a Revolução Industrial ela mudou completamente a estrutura da sociedade e a lógica de como a sociedade funciona. E por que ela teve início na Inglaterra? Bom, você que vai fazer Enem tem que entender que o porquê dela ter começado na Inglaterra. Isso é algo bem cobrado e é muito importante da gente mencionar. Bom, existiram fatores por acaso e outros que não foram por acaso. E um fator foi que na Inglaterra havia grandes reservas de carvão e ferro. E, inclusive, quem fazia normalmente a extração desses minérios ou eram crianças, muitas das vezes as crianças quando trabalhavam eram para extrair carvão e ferro, ou adultos mesmo, em situações assim terríveis, né? A carga horária, inclusive, de trabalho no período de Revolução Industrial era de 16 horas por dia. O trabalhador, às vezes, tem relatos até de 20 horas por dia de trabalho. Não existia nenhuma lei que assegurasse isso. Mas a gente vai falar isso mais para frente, quando a gente for falar sobre o surgimento da classe proletária. Bom, outro fator também se dá devido à consolidação da burguesia. Houve a Revolução Inglesa e a burguesia teve maior poder político. Ela se organizava, né? E a partir disso ela fez decretos, como por exemplo os atos de navegação. E os atos de navegação davam controle na Inglaterra sobre determinadas rotas marítimas, rotas comerciais marítimas. E isso possibilitou também o acúmulo de capitais. E como a burguesia consolidada, com minérios diversos, quer dizer, com muito carvão e ferro para eles usufruírem. E somando também ao fato dos cercamentos, que foi a lei de cercamentos que possibilitava o cercamento de terras comuns. Então, essas terras eram cercadas para cultivar ovelhas, para criar ovelhas. E, então, a partir disso, elas providenciavam muita lã, eles também tinham muito carvão, que facilitaram no surgimento das máquinas a vapor, o ferro também nas ferrovias e em outras construções, e a lã para a indústria têxtil. Então, todos esses fatores, eles foram importantes para que a Revolução Industrial tivesse início na Inglaterra. Bom, então, resumindo, a primeira Revolução Industrial ela é marcada pelo grande uso do carvão e do ferro
pelo surgimento da locomotiva, das estradas de ferro, pela substituição da força do homem pela energia a vapor, por exemplo, e, e também pelo surgimento da classe proletária. E falando um pouco sobre esse surgimento, a gente tem que falar sobre como era antes. Por exemplo, antes da Revolução Industrial existiam as manufaturas. Gravem esse nome, manufatura. Elas eram oficinas de artesãos que eles realizavam o trabalho, eles dividiam a produção ali de forma artesanal, manual. Já com a Revolução Industrial, com o surgimento das máquinas, também é interessante notar esse fato, com o surgimento das máquinas, houve a substituição do homem pela máquina. Então, o trabalhador, se antes ele era especializado para executar aquela função, já na Revolução Industrial não precisava mais disso. O trabalhador, a pessoa que iria operar na máquina, ela não precisava de muita especialização. Então, o que isso gerou? Gerou a diminuição do salário, que o próprio Hobsbawm aponta no livro dele, no capítulo 2 da Era das Revoluções. Então, a diminuição do salário, o aumento da carga horária e também o surgimento dessa nova classe, que os meios de produção ficaram contidos na burguesia e essas pessoas ficaram sem meios de produção, apenas com a sua força de trabalho. Então, eles precisavam vender sua força de trabalho para serem remunerados. Eles não tinham controle nenhum sobre os meios de produção. E o que isso gerou? Bom, gerou um grande, enorme êxodo. As pessoas saíam do campo para a cidade em busca de novas oportunidades de emprego. Também aconteceu um crescimento desenfreado da população urbana e também um grande número de pessoas em situação de pobreza e desempregadas. Também, nesse período, houve grandes conflitos entre essa nova classe, entre os proletários, que estavam em uma situação caótica, recebendo pouco, trabalhando às vezes 20 horas por dia. Muitos morriam durante o trabalho e não tinha nenhuma lei que os assegurava. E ainda se viam constantemente ameaçados de perderem seus postos com o surgimento de novas tecnologias. E do outro lado, havia a burguesia. A burguesia estava lá no seu trono, super bem, recebendo o lucro total e dividindo uma pequena parte, com uma pequena mesmo, com esses trabalhadores. Então surgiram movimentos como o ludismo, que eram conhecidos como pessoas que iam quebrar as máquinas. Eles diziam que as máquinas roubavam o emprego deles, portanto era dever deles quebrá-las. Era um movimento super radical. E também existiu o cartismo, que era parecido, que queria também direitos, só que eles iam pelas vias políticas. Eles tinham diversas propostas, como leis trabalhistas, que os assegurassem de terem mais direitos. Então, esses dois movimentos foram frutos dessa luta, que é um processo novo também. Essa luta, essa luta entre a burguesia e os proletários se deu com a Revolução Industrial. E é uma luta que marca a sociedade desde então. A partir disso, houve um incentivo enorme sobre o consumismo. A Revolução Industrial ela trouxe esse incentivo ao consumo extremo e à produção acelerada. Então, a partir disso, surge a segunda Revolução Industrial nesse contexto. A segunda Revolução Industrial ela surge devido à alta demanda que o mercado exigia. E também, já na segunda Revolução Industrial, surgem teorias administrativas como a teoria clássica da administração e a teoria científica, que tem o Fordismo e também o Taylorismo, etc. Bom, e a partir do momento que o mercado cresceu, tendo em vista que as locomotivas e as estradas elas possibilitavam um transporte mais rápido das mercadorias, dos bens. Então, a partir disso, o mercado foi se estendendo. Se na primeira Revolução Industrial ela se ateu apenas à Inglaterra,
Na segunda revolução industrial, ela se espalhou pela Europa, ela foi também até para o Japão, com o próprio Taylor, né? Taylor não, perdão, Toyota, e, e ela foi se expandindo no mundo. E vale ressaltar também que a Revolução Industrial ela consolidou o processo de expansão do capitalismo. Então, se antes o capitalismo ainda estava em processo de formação, na Revolução Industrial ele se consolidou e ele veio com tudo. E na segunda Revolução Industrial houve, por exemplo, o neocolonialismo. A Europa ela se viu precisando de mais mão de obra, e mão de obra super barata, além também de quererem explorarem novos mercados, difundirem a, o seu comércio em outras áreas e também pegarem matérias-primas de forma barata. E onde é que eles encontraram isso? Na África, na Ásia. E isso se deu com o processo de neocolonialismo ou imperialismo, seja lá como cair no Enem, você já sabe que foi devido a isso. Bom, e a terceira revolução industrial? Ela existe até hoje. A terceira revolução industrial ela é revolução revolução tecnológica, é revolução das redes, da internet, e muitos historiadores falam, e isso é verdade também, que terceira revolução industrial teve início depois da Segunda Guerra Mundial. Por que isso? Bom, porque é fato que guerras elas geram avanços tecnológicos. E a Segunda Guerra Mundial teve muito disso. Inclusive a própria internet, ela surge durante a Segunda Guerra Mundial. Então, após a Segunda Guerra, existiu a Terceira Revolução Industrial. E para resumir tudo, para fechar a matéria de hoje, eu vou relembrar o que a gente precisa gravar para o Enem. Bom, a Revolução Industrial, ela se dá pelo grande avanço tecnológico que aconteceu, teve início na Inglaterra e que continua até hoje, de formas diferentes. Ela também consolida o capitalismo, ela, ela cria essa luta entre a burguesia e o proletariado. A partir dela, por exemplo, que o contexto de Karl Marx está inserido, ele, ele viveu nessa realidade, portanto, ele foi influenciado por essas péssimas condições de trabalho, essas, essas péssimas condições de trabalho, essas péssimas situações sociais que existiam no geral, e outras também existiram, como Mikhail Bakunin, que deu, consolidou também o movimento anarquista, né? E também a gente não pode esquecer que a Revolução Industrial ela afetou o mundo como um todo, inclusive o próprio Brasil. No Brasil, existiam, por exemplo, a indústria de bambu, aqui no Rio de Janeiro, que ela é um modelo inglês de indústria. Né? Ela deu início já no final do século XIX e ela seguia esse modelo industrial inglês. Inclusive, Bangu era uma vila operária. E, e para morar em Bangu, as pessoas tinham, o operário tinha que preencher formulários sobre suas intenções políticas, seus pensamentos, porque era uma forma de controlar o trabalhador. Então, a gente vê esses modelos da Inglaterra sendo refletidos até mesmo no Brasil. E o neocolonialismo também teve influência no mundo todo. Esse processo de expansão capitalista, de expansão do mercado europeu, afetou também o Brasil. Na Avenida Rio Branco, por exemplo, existia um processo político de europeizar o Brasil. Então, era considerado moderno você se parecer com o europeu, que estava se desenvolvendo no contexto capitalista. E o Brasil, portanto, era considerado atrasado e precisava seguir esses mesmos parâmetros.
outra influência também da Revolução Industrial no Brasil foi o surgimento desses ideais, tanto socialistas quanto anarquistas, que, por exemplo, imigrantes italianos buscando novas condições de vida e condições de vida melhores, vieram para o Brasil no, já em 1900, 1800 e pouco, no final do século XIX. E vindo para o Brasil, eles trouxeram esses ideais. E vendo a realidade das indústrias brasileiras, eles passaram a propagar também seus ideais, o que gerou, né, na onda de greves que ocorreu no Brasil todo, e a mais famosa foi a primeira greve geral de 1917. Então, a Revolução Industrial, ela revolucionou o mundo como um todo. E hoje, para levantar discussões, a gente poderia refletir um pouco sobre como é a nossa relação com a natureza, porque a Revolução Industrial também gera uma grande exploração do ser humano com a natureza. E olhando hoje para a Amazônia, fica muito claro como essa exploração se dá. Diversas queimadas estão ocorrendo hoje, em 2020, e a Revolução Industrial teve início em metade do século XVIII, e essa lógica ainda existe. E para finalizar a aula de hoje, eu gostaria de agradecer a todos por estarem assistindo essa aula e espero que vocês estejam preparados para o Enem. Qualquer dúvida é só deixar um comentário embaixo do vídeo. E muito obrigado pela aula de hoje e boa prova!